amigas, amigos, vamos iniciar o nosso momento evangélico. Com a nossa mente e o nosso coração harmonizados, nós pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos conceda a sua paz. Pedimos aos nossos amigos espirituais que se façam presentes a nós, envolvendo-nos no clima de harmonia e de pacificação. É com este sentimento, Pai, e com a devoção a Ti, que iniciamos o nosso instante evangélico desta noite, louvando-Te e a lei da vida, pelo espaço físico e espiritual que aqui desfrutamos. Abraça Jesus ao nosso irmão Simval, que usará da palavra esclarecedora e reconfortante neste instante. Paz e luz em nós. Amém. Vamos, então, Simval, que fará também a leitura do texto. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor seja conosco, nos envolva e nos mantenha fiéis no falar, principalmente sobre o seu Evangelho, e nos amplie também as possibilidades de entendimento e de compreensão. Hoje estava programado Thalita, mas houve um imprevisto no trabalho dela. Ela precisou ficar até mais tarde, então solicitou-nos que a substituísse. Como na semana que vem seria eu já me antecipei e vou pedir que ela faça o comentário da próxima semana. Então, nós temos o capítulo 21 do livro Pão Nosso, ditado pelo benfeitor Emmanuel ao nosso amado irmão Chico Xavier, cujo título é Mar Alto. Emmanuel se refere ao Evangelho de Lucas, no versículo 4 do capítulo 5, aonde Lucas diz assim: e quando acabou de falar, Jesus, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E nos escreve o benfeitor: este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças prestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as expressões de vazio. Entretanto,
Essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Quanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias do serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares suas conquistas em suprema lição. Eu confesso que quando eu li o título e o versículo, eu não esperava que Emmanuel fosse por esse caminho. E o texto me tocou profundamente, né? Contextualizando essa frase do Cristo, isso está logo no comecinho do Evangelho de Lucas, e relata a ele que Jesus estava na praia e tinha uma multidão para ouvi-lo. E os barcos de pesca, né? Simão Pedro, né? Pedro foi o nome que Jesus deu a ele depois. Simão e André, irmãos, outro barco, João e Tiago, junto com o pai deles, Zebedeu, tinham voltado da pescaria da madrugada e não tinham pego nada. Estavam lavando as redes. Quando Jesus vem à praia e aquela multidão, ele então pede a Pedro que afaste um pouco o barco da praia, e ele se senta no barco e começa a falar para a multidão. E qual não deve ter sido aquela mensagem que deve ter, com certeza, tocado a todos, inclusive aos pescadores que estavam ali lavando as suas redes e ouvindo a mensagem do Cristo. E quando acabou de falar, nos remetendo ao texto aí agora, né? Ou seja, quando Jesus acabou de falar para a multidão, ele vira-se para Simão e diz assim: faze-te ao mar alto. Em alguns outros textos tem assim: faze-te ao largo, né? E lançai as vossas redes para pescar. Diz Lucas que Simão olhou para Jesus e fez: mestre, nós acabamos de chegar da pescaria e esta noite a maré não está para peixe. A gente não pegou nada. Está todo mundo exausto de cansado. Mas atendendo ao seu pedido, vamos colocar o barco no lago. E foi só no barco dele. E na primeira lançada de rede, vejam que é a assistência do plano espiritual. A quantidade de peixe que veio foi tamanha que ele teve que chamar os outros barcos correndo. Pelo amor de Deus, vem para cá pegar, porque as redes vão estourar. E diz, na continuidade, que Pedro, então, diz para Jesus: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele diz: Senhor, eu não acreditei na tua palavra, né? Aí eu entendi por que Emmanuel colocou o texto neste contexto. Porque muitos de nós, quem sabe todos, em algum momento, muitas vezes duvida da assistência do alto. Ele coloca aqui uma situação que provavelmente alguns de nós já vivemos, ou conhecemos pessoas que já viveram ou que estão vivendo isso nesse momento. Ele chama de uma soledade, ou seja, esse sentimento, essa sensação de estar sozinho, de estar abandonado. Quer dizer,
Deus me abandonou. Né? Ele chega a colocar ao final do texto aqui uma situação em que diz assim: se te vês presentemente sem laços domésticos, ou seja, sem nenhum parente, né? Sem amigos. Isso é tão forte, gente, que eu não consigo imaginar. Porque todos nós passamos por situações difíceis, mas temos ao nosso lado familiares e amigos, né? Graças a Deus temos aqui, né, essa casa que nos acolhe e que nos dá ombro, né? Que nos dá abraço, que nos dá sorriso, aperto de mão, ouvido. Mas tem gente que passa por situação e não tem. Às vezes até por um movimento da pessoa mesmo, de se afastar dos outros, né? De se isolar e de se sentir indigno e de se sentir abandonado, né? Até ele coloca assim: se alguém não viveu, aguarde que vai viver. Obviamente que não é nesse grau extremo com todos, porque se por um lado a lei universal que emana do Criador e rege todo o equilíbrio universal e as nossas vidas também, se por um lado ela é justa no sentido de nos fazer passar por situações que nós precisamos para aprender, e muitas vezes são lições duras, porque a gente só aprende que pimenta arde nos olhos quando cai nos nossos olhos. Enquanto está nos olhos dos outros, né? Então, muitas vezes, fruto de nosso egoísmo, de nosso orgulho, né? De nossa vaidade, de nossos desejos exacerbados, a gente acaba ferindo outra pessoa. Nós sabemos que essa não é a nossa primeira reencarnação. Nós já tivemos centenas, talvez milhares, né? E sabemos também que, na melhor das hipóteses, nós estamos indo igual à última. Normalmente, nós estamos indo melhor, porque a gente já fez muita coisa no passado que não causou bem aos outros. E é natural, então, que a lei nos coloque de frente para esses nossos problemas, para esses fios desencapados que a gente deixou em outras encarnações, e às vezes nessa mesmo. Mas se por um lado a lei é justa, por outro lado, e igualmente ela é misericordiosa. Porque não quer Deus que a gente simplesmente pague por alguma coisa. A questão não é punição. A lei ela é pedagógica. Se alguém está passando por uma situação dessa, primeiro, é porque suporta. Ou a lei divina não nos deixa passar por situações em que nós não temos condições de suportar. Tenhamos certeza disso. Qualquer situação que seja. Por isso que existem as reencarnações e os esquecimentos. Existem situações, existem débitos que nós causamos e que nós precisamos aprender, que levam encarnações para a gente chegar à situação de reparação. Porque enquanto nós não tivermos estofo, enquanto nós não tivermos ombros largos e fortes o suficiente para suportar aquela reparação, ou aquele aprendizado, a lei divina não nos coloca para passar por ela. É mais ou menos assim. Se nós estamos na 4ª série, nós não vamos receber uma prova da 8ª série. Nem da 7ª, nem da 6ª, nem da 5ª. Mas vamos receber da 4ª. A gente tem condições de fazer a prova, né? Então, essa misericórdia que está na base de tudo o que acontece em nossas vidas, a gente pensa que não. A gente acha que as coisas acontecem conosco. O que aconteceu? Porque foi sorte, ou porque foi azar, ou porque eu estudei bem, eu fiz bem o meu dever de casa, eu me preparei e por isso eu obtive sucesso.
existe por trás de tudo uma condução da lei. Não é para a gente cruzar os braços e dizer, bom, deixa a vida me levar. Não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas o resultado, ou a resultante de nossa vida, é uma conjugação do nosso esforço com a misericórdia divina. A misericórdia divina nunca falta. Jamais. Os amigos espirituais estão sempre presentes em nossas vidas. Todos nós temos uma figura comumente chamada de anjo de guarda, ou anjo da guarda, que é um espírito muito mais evoluído do que nós. E que avalizou, assinou ali como aval, como fiador da nossa reencarnação. Porque todos nós não temos assim um livro em branco para viver a vida. Tudo bem que as páginas estão em branco, mas existe um roteiro. Antes de virmos para cá, nós planejamos a reencarnação. E foi planejada com o auxílio de espíritos superiores, que têm mais amadurecimento, mais desenvolvimento, mais conhecimento. Tem provas que às vezes a gente busca e eles dizem assim, essa ainda não. Você ainda não pode ir no mar alto. Ou você ainda não deve ir nesse mar alto. Vamos pescar mais próximo da praia. Mas tem outras provas que a gente diz assim, eu não queria nem entrar no mar. Queria ficar aqui na areia tomando sol. Eles dizem, vamos pescar. Por quê? Porque você já tem condição de pescar. Você já tem condição de ir para o mar alto. E por que eu tenho que ir para o mar alto? Por um motivo. É a nossa porta de libertação. Se a ficha não caiu ainda para a gente, é bom que caia sobre essas ilusões da experiência material. Essa vida material não é a nossa vida original. Nós estamos aqui de passagem. Por maiores prazeres e gozos e deleites, né, que a vida material pode nos proporcionar, não chega a 1/100º do que são essas alegrias e esses prazeres do espírito que nos esperam em planos superiores. A contar da própria matéria, que é duro, né? Se a gente fizer tudo certinho, o nosso corpo vai envelhecer. Não tem jeito. As células vão se desgastar, os órgãos vão começar a falir, por mais que a gente ande na linha, com meditações, com exercícios, etc., vai acontecer. E quem é que não vai desencarnar? Todos vamos desencarnar, graças a Deus. O importante é que a gente desencarne com o nosso planejamento quitado, ou seja, cumprir o que foi planejado, né? E não assumir novos hábitos. Se a gente conseguir isso, já está bom demais. Então, quando a vida nos convidar, como ele diz aqui, para essas situações difíceis, aliás, vamos tirar difícil do nosso vocabulário. Quando a gente fala difícil, né? E o que a gente fala tem poder, vamos falar assim, desafiadoras. Quando a gente estiver passando por situações desafiadoras, primeira coisa, eu estou sendo assistido pelo meu anjo de guarda, está aqui de meu lado, colado comigo, né? Vocabulário atual, colado comigo, me apoiando, me sustentando, me incentivando. Isso faz parte do meu planejamento. Eu tenho condições de passar por isso. E junto com o meu anjo guardião, tem os bons espíritos, tem os nossos espíritos familiares, os que já desencarnaram antes da gente, que velam por nós. E acima de todos eles, gente, tem o Cristo. Se nós tivéssemos um lampejo assim,
do que é este ser, a gente simplesmente seguiria adiante, né? Confiante, de peito aberto mesmo, e deixando de lado todas essas preocupações mesquinhas, né? Todos esses desejos efêmeros por coisas que vão passar, né? É isso que a doutrina espírita, é isso que os espíritos nos convidam a entender, essa mudança de mentalidade. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que está vestido com um corpo. E este corpo, este abençoado corpo, não importa como ele seja, é a nossa ferramenta de trabalho. É o nosso instrumento para poder arar este solo de nossas almas aqui durante essa encarnação. A semente já foi plantada e o semeador saiu a semear. As sementes estão distribuídas no planeta inteiro e continuam caindo do céu a todo instante. Com certeza, elas já se encontram em nós, na terra que nós somos, no solo que nós somos. Agora é a nossa parte de arar esse solo, muitas vezes com dor e com sofrimento, muitas vezes regar esse solo com nossas lágrimas, né? Mas abrindo esse sulco, essa cova em nós, para que essa semente se sinta ali acolhida e aí comece, então, a brotar. E aí a gente vai sentir toda essa força da vida em nós. E mesmo passando por dificuldades, por situações desafiadoras, nós vamos nos sentir bendizendo e louvando ao Senhor em tudo e por tudo, né? Louvai e bendizei. Então, na hora que apertar, lembra daquela passagem do Evangelho que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que nos abençoe o Cristo, agradecendo a inspiração e a presença dos bons espíritos, que nos façam seguir confiantes e passar para os nossos amigos, familiares, colegas, vizinhos, essa mensagem de incentivo. Não só com palavras, né? Lembrando o nosso seráfico paizinho Francisco de Assis, quando ele dizia para os seus frati minores assim: vão e preguem o evangelho. Se necessário, usem palavras. Só se necessário. Vão e preguem com exemplo de você. Faz bem, minhas irmãs e meus irmãos.